Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você. Nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. No ar pela sua TV Master, mês de março, mês em homenagem à mulher, né? E essa pauta não poderia deixar de ser abordada no programa 50 Mais Relatos. Então, essa mulher que ao longo dos anos, né, vem cada vez mais batalhando para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, seja ele a mulher professora, advogada, engenheira, motorista de Uber, de táxi, qualquer que seja a profissão, é o lugar da mulher. O lugar da mulher é onde ela quer estar, onde ela acha que deve estar. Mas nós escolhemos hoje uma profissão especial para nós homenagearmos todas essas mulheres. É uma profissão que nos ajuda no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a que a nossa caminhada, né, como mulher na sociedade, como profissional, se torne mais fácil. São essas mulheres nas nossas vidas, na nossa logística do dia a dia, que nos ajudam. E foram essas mulheres que nós escolhemos para poder homenagear todas as mulheres. Elas nos ajudam que, com o apoio delas em nossas casas, nós possamos ter uma visibilidade maior na sociedade como profissionais. Mas, infelizmente, a profissão delas é invisibilizada. Então, nós vamos trazer hoje a profissão de doméstica, né? Da profissional doméstica e dessa invisibilidade dessa profissional que nos dá uma base tão importante para podermos irmos à luta e nos posicionarmos e cada vez mais conquistarmos o nosso espaço como mulher e como profissional na sociedade. Bom, para isso, nós pegamos o relato de duas dessas profissionais, dessas trabalhadoras domésticas, Ana Maria Caetano e Janeide Duarte. No estúdio aqui comigo, ao meu lado, está conosco a professora Maria de Lourdes, titular da Universidade Federal da Paraíba. Ela é bacharel e mestre em serviço social e ela tem doutorado pela PUC. Né? Comigo aqui no estúdio, você já sabe, as minhas amigas e competentes jornalistas Sandra Moura e Sônia Lima. Olá, boa noite, meninas. Boa noite. Lembrando aí que a professora Maria de Lourdes Soares, Kiara, Sônia, também orientou uma dissertação de mestrado sobre as trabalhadoras domésticas. E ela tem esse trabalho aí que ela fez, essa orientação, e que vai aqui comentar conosco os relatos. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Essa temática da mulher é uma temática muito atual, particularmente as trabalhadoras domésticas. É um trabalho muito invisibilizado ainda na sociedade. Tem uma marca de luta muito grande, né? Porque é um trabalho que tem relação direta com a nossa colonização do Brasil, na época da colonização, patriarcado, machismo, tudo envolvido, a invisibilidade do trabalho da mulher, a luta da mulher pela sua posição na sociedade, a luta da mulher pelo trabalho fora da casa, né? E também pelo reconhecimento do trabalho doméstico da mulher. Então, a trabalhadora doméstica, ela tem uma luta marcante na sociedade, que pelos anos que tem passado,
o trabalho dessa mulher ela tem sido pouco reconhecido, particularmente legalizado. São há poucos anos, na década de 70, que começou o reconhecimento desse trabalho de forma mais formal. E aqui a gente vê que tem muitas mulheres ainda, pelos percentuais, pelos dados do IBGE, ainda existem muitas mulheres que estão fora do mercado de trabalho. Exatamente, professora Sônia Lima. Então, dá a sua falinha para a gente aqui. Na verdade, cumprimentar hoje nossos telespectadores, né? É um tema super importante para nós, principalmente eu, né, na qualidade de mulher negra, na condição de mulher negra, né? Porque a gente sabe que é uma luta, como a professora disse, desde a colonização, que tem a ver com o processo de colonização, né, hoje, e é uma profissão que é super importante, né, a gente coloca para o desenvolvimento econômico e social, principalmente social, como que ela diz assim, ela nos ajuda, na verdade, elas são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico, e é inviabilizada. Na verdade, é uma profissão que é inviabilizada, mal paga, dizendo assim, né? Mal paga e muitas vezes não tem um direito reconhecido, os direitos não são reconhecidos. Então, a gente achou super importante trazer nessa discussão hoje, porque a gente, na verdade, o mês da mulher, muita gente coloca como uma forma de estar fazendo glamurosa de comemoração, que na verdade não tem nada de glamour, na verdade é uma luta, e para isso a gente achou super importante dar visibilidade a essa categoria, né, profissional, que é formada pela maioria de mulheres, né? São 92% das trabalhadoras, dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas são mulheres. Então, isso já justifica, por si só, a gente trazer esse tema aqui. Então, e para começar hoje nossa roda de debate, vamos trazer o relato de Ana Maria Caetano, né, uma trabalhadora doméstica que, na verdade, falou sobre a condição dela para a gente. Oi, boa noite. Me chamo Ana Maria Caetano, tenho 61 anos. Meu primeiro trabalho como doméstica foi aos 10 anos, né? Trabalhei por 1 ano e 6 meses nessa casa. Um certo dia eu fui varrer a frente desta casa, a vizinha me chamou e me convidou para eu ir para a casa dela, que ela me ofereceu mais. Como eu era muito inocente, né? Aí fui e deu tudo errado. Mas levantei a cabeça e ainda trabalhei 1 mês nessa casa. Aí, infelizmente, houve um probleminha com o filho dela no lanche. Estava descascando uma laranja. Aí descascou essa laranja, comeu essa laranja, as cascas. Aí ele colocou no prato, junto com a faca, e colocou debaixo do sofá. Aí na segunda-feira, quando eu voltei, aí ela estava procurando esse prato, essa faca, e não encontrava. Aí ela falou que eu tinha levado esse prato com essa faca para minha casa. Aí eu respondi para ela, eu digo, pois a senhora vai provar se eu levei essa faca e esse prato. Porque meu pai trabalha, na época era o Pão de Açúcar, que na época onde hoje é o Extra. Então a senhora vai me provar que vai agora comigo lá onde meu pai trabalha para provar que eu peguei esse prato. Só que nessa hora o filho dela chegou, aí reclamou com ela, mamãe, você não tem juízo, é por isso que as garotas que vêm aqui não conseguem ficar aqui, porque você não sabe lidar com essas meninas. Como é que você faz uma coisa dessa, acusar a menina disso, daquilo, né? Aí ele foi, pegou o prato que tinha lembrado, que tinha deixado debaixo do sofá, e trouxe de volta e entregou a ela, e ela ficou sem saber onde botar a cara. Simplesmente eu olhei para ela e disse, eu vou embora agora, que eu sou criança, eu apenas tenho 10 anos, então eu vou voltar para casa e não vou trabalhar mais aqui. Aí fui embora. Aí foi se passando, aí foi chegando aos 14 anos, aí nos 14 anos eu tenho uma tia que trabalhava como cozinheira na casa de uma pessoa muito conhecida, eu não vou dizer o nome agora, que é político, e essa minha tia trabalhou por 55 anos nessa casa.
Aí, na época, tinha os netos dessa senhora, patroa da minha tia, que me levava para ser babá deles durante as férias. E eu gostava muito dos 2 menininhos. Né? Aí, pronto. Aí, eu só ia ser babá na época que eles vinham para cá passar as férias, que eles moravam no Rio, né? Aí minha tia me trazia para ajudar ela. E eu gostava demais. Hoje eu tenho um contatozinho ainda com ele, com esse menino. E depois foi se passando, eles foram crescendo, eu também. Aí, aos 17 anos, fui trabalhar pela primeira vez mesmo, de carteira assinada, na casa dessa senhora. Trabalhei por 21 anos. Muito boa, foi muito bom para mim, para meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, que se chama Ana Paula, se chama Tiago. Tenho 3 netas, tenho uma de 21 anos e 2 de 16 anos. A de 21 anos, graças a Deus, já está fazendo faculdade, fazendo direito, né? Hoje trabalho na casa, quer dizer, me aposentei, né, já, mas de vez em quando eu faço uma faxinazinha nessa minha patroa, que eu não largo ela, né, ela me larga, né, que é uma pessoa muito boa comigo, maravilhosa, que Sandra sabe, né, Sandra? Muito bom, e tudo de bom. Nunca tive problema de nada nesses cantos que eu passei, como até hoje, né? Me sinto muito bem. Mesmo aposentada, mas eu continuo trabalhando. Eu faço uma coisa aqui, faço uma coisa ali, gosto muito de fazer crochê, bordar sandália, bordar pano de prato, né? E para o tempo passar, que é para não criar ruga, né? Daqui a uns 25 dias eu faço completo meus 61 anos. E sou feliz, criei meus 2 filhos sozinha. Depois de 12 anos de separada, conheci uma pessoa. Essa pessoa foi muito importante na minha vida, na vida dos meus filhos. Infelizmente, Deus levou, há 9 meses atrás. Mas estou vencendo. Ir na frente, porque pego meus crochêzinhos, quando chego em casa, fico para ocupar a mente, né? E assim eu vou levando. E graças a Deus sou uma pessoa feliz, sou louca pelos meus filhos, pelas minhas netas, minha patroinha, que eu gosto muito, os meninos dela que eu criei, que hoje a mais velha está com 20 e o mais novo está com 16. E quero muito bem, gosto do que faço, sou feliz, tenho orgulho do que faço, né? Que ser doméstica não faz vergonha nenhuma, né? Como qualquer um trabalho. Porque na minha época não era como hoje, que os estudos é mais fácil, né? Estudei pouco, não tenho muito estudo, mas o pouco que eu sei fazer eu faço. E vou em frente. E assim eu sou feliz. Professora, veja bem esse relato da Ana, né? Nos tempos de hoje, mesmo com a lei dos domésticos regulamentada, ainda há situações como essa. E aí eu gostaria que a senhora conversasse um pouco com a gente sobre isso. Eu acho que o trabalho doméstico, pela especificidade dele, mesmo as mulheres legalizadas, ela ainda passa por muitos problemas pela característica do trabalho. Primeiro, é um trabalho dentro do ambiente doméstico. Então, isso possibilita, primeiro, o isolamento das mulheres, possibilita maior agressões, situações de agressões, de vulnerabilidade, de subutilização. É um trabalho também difícil de contabilizar as horas de trabalho, os serviços que têm que ser prestados. E, além disso, tem a questão da invisibilidade em termos de ela está em relação direta com o empregador, na área doméstica. Então, isso possibilita ainda muitos empecilhos no avanço, mesmo que a legislação, em busca da legislação, da implementação dessa legislação que hoje acoberta as mulheres trabalhadoras domésticas. Muito difícil a situação que ela levanta aqui, que a gente sabe que isso acontece, é cultural, né? Existem até
funcionárias do lar que, por exemplo, vão fazer uma faxina e no final da faxina elas dizem assim, quer ver minha sacola? Então, isso é uma questão cultural e que já deveria ser sanada. Não é isso? O que é que vocês acham? Eu acho que a trabalhadora doméstica, na verdade, a abolição da escravatura foi em 1888 e elas só conseguiram essa abolição 125 anos depois, que foi em 2013, aqui no Brasil, não é? Então, veja, então elas passam por todo tipo de violência. Isso é uma violência, o que a relatante falou. Ela, criança, não sabe onde colocou uma coisa e já atribui, não, roubou, levou. Então, isso faz com que elas adotem esse tipo de comportamento, sabe? Que era de mostrar a bolsa, que também já é uma coisa para se defender, sabe? Olhe minha bolsa, porque depois se aparecer alguma coisa da sua casa, não me acuse. Então, também o trabalhador doméstico, por estar nesse espaço, né, privado quase, né, porque, na verdade, o trabalhador doméstico presta serviço a um domicílio, né, ou dentro do próprio domicílio, ou um domicílio sem ser dele. Então, assim, tem toda essa vulnerabilidade de ser acusado de roubo, qualquer coisa, além de outras violências que sofrem, né? Até a violência sexual, a gente sabe que as trabalhadoras domésticas elas são submetidas, né? E o caso dessa que deu esse relato, ela começa a falar que ela começou a trabalhar de criança, que é uma coisa, era muito natural, eu não sei se hoje já é tão natural, parece que hoje, depois da legislação que proíbe, né? É tanto que eu vi o panfleto que as trabalhadoras domésticas soltaram agora no dia 8 de março, e está lá em cima, a primeira reivindicação, o que elas querem é o cumprimento da Convenção 89 da OIT e creches. Dá para justificar a creche, né? Vai cuidar dos filhos dos outros e como é que fica meu filho, né? Não tem onde deixar. E aí, na Convenção 189 da OIT, está lá, claro, a proibição do trabalho infantil. Você só pode regulamentar uma trabalhadora doméstica a partir dos 18 anos de idade. Mas a gente sabe que ainda na informalidade, que a gente sabe que muitas vivem na condição de informalidade, se admite crianças e adolescentes. Então, é uma realidade cruel que ainda atinge as trabalhadoras domésticas, os trabalhadores domésticos. Isso, Sônia. E uma outra coisa que a gente observa é que muitas vezes essas mulheres, ainda muito jovens, elas são trazidas de outras cidades, do interior, para trabalhar, por exemplo, em cidades mais desenvolvidas, e às vezes vem com aquela desculpa de que vêm para estudar, trazer as meninas para estudar, e, na verdade, elas vêm ser exploradas, né, porque, às vezes, vivem nessa informalidade. Isso é muito comum na realidade brasileira. E como Ana falou, essa iniciação muito cedo também, né, criança praticamente, que bota ali para cuidar de um outro menino, né, de uma outra criança, na verdade, duas crianças. E essa é a realidade que a gente, em muitos casos, a gente vê. E a questão, como Sônia já falou aí, da questão da violência, porque quantos homens não se iniciaram sexualmente se aproveitando ou explorando as empregadas da casa, né? Quantos maridos, vamos dizer assim, não também tiveram essas relações dentro da própria casa, desrespeitando a mulher, desrespeitando as trabalhadoras domésticas. Quer dizer, é uma realidade realmente que esse nosso debate aqui, essa nossa conversa, e a gente trazer essa temática da invisibilidade se torna muito relevante. Isso já existiu. Eu acho que isso, num passado muito recente, existia muito essa iniciação dos jovens com as empregadas domésticas. Mas eu acho que isso hoje já não condiz mais, né? É uma mudança, graças a Deus, que o perfil hoje dessa nova funcionária do lar, da empregada, mudou bastante, né, professora? Hoje ela conhece muito mais os direitos dela, elas são muito mais assim conscientes e é muito mais assim, eu acho que difícil de elas passarem por isso. Ainda passa por questões como essa de desaparecer alguma coisa, você vai e logo elas são as primeiras a serem suspeitas, mas com relação a esse abuso, eu acho que hoje
isso diminuiu bastante, né? Se percebermos a história dessas mulheres, o histórico de vida dessas mulheres, a gente percebe o quê? São pessoas que já vêm produzindo a vida de familiares, da mãe, da tia, da avó, etc. Porque, geralmente, são pessoas de baixa renda, mulheres que não tiveram escolaridade, pessoas que têm que começar a trabalhar de criança para ajudar contribuir com os meios de reprodução da família. São pessoas de baixa renda, geralmente são oriundas da periferia da cidade, dos bairros populares ou de cidades circunvizinhas, né, que se deslocam. E também tem a questão da característica do próprio trabalho, que é um trabalho que, apesar de ter ser legalizado, geralmente a política, a lei, eles são o demarque do avanço do movimento. Então, a legislação, ela demarca até onde foi o avanço do movimento, mas, na prática, ainda a gente tem muito que lutar muito para efetivar essa lei. E pelas condições objetivas dessas mulheres, ainda continua muito difícil a vida, mas apesar de todos os avanços, né, muitas ainda estão não legalizadas. Os dados estatísticos do IBGE, os últimos dados, vê um avanço na legislação, reconhece esse avanço, mas ao mesmo tempo reconhece que um maior número das mulheres que são diaristas, né? E aumentando o número de diaristas e diminuindo as mulheres mais mensalistas. Então, isso também dificulta a questão da diarista, porque também tem as estatísticas que mostram também que essas mulheres ela continua ainda muito invisibilizada pelo trabalho, justamente porque é o âmbito do trabalho também que possibilita muitas agressões, acusações, violências, etc. Então, esse âmbito privado, essa relação direta também com os patrões, isso possibilita ainda esses retrocessos ainda, né, dentro dessa profissão tão valorizada, tão necessária, porque também, como foi colocado aqui já, muitas dessas mulheres, elas que possibilitam outras mulheres acessar o mercado de trabalho, trabalhar folha do lar, reconhecer. E também foi esse trabalho doméstico também que iniciou muitas categorias profissionais. Por exemplo, o cuidar, né? O cuidar, à medida ele foi saindo do lar e foi se tornando profissão. Cuidar da saúde, da enfermeira, cuidar da assistente social, e etc. Então, muitas dessas profissões, a cuidadora de idoso já está sendo profissionalizado. Olha, de cada 4 profissionais domésticas, apenas uma tem carteira assinada. E eu acho que também reflete muito na questão social nossa, né? No poder aquisitivo hoje de nós brasileiros, né? De ter que pagar um salário mínimo que é justo para a gente ter uma profissional na nossa casa que nos dá toda essa estrutura que a senhora disse para que eu possa estar aqui hoje, não é? Eu tive apoio com 3 filhas, foi fundamental o apoio delas para mim, senão eu não estaria onde estou. Mas agora, professora, nós vamos chamar os comerciais e depois a gente volta com o nosso segundo bloco, certo? Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor.
com muita fibra e muito sabor. Muita saúde, muita felicidade. Chegou a aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Possibilidade de chuva. Uma jogada de turma. Tá em casa, no trabalho ou em qualquer lugar? A Teleconsulta Unimed João Pessoa está onde você está. Tem clínica médica e pediatria atendendo todo dia. Para sintomas gripais, mostrar exames, renovar receitas e tirar dúvidas sobre a sua saúde e a do seu filho. Conte com essa praticidade. Só vá para o hospital se tiver necessidade. Teleconsulta, tá na mão. É uma boa. E eficiente assim, só na Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964. Estamos de volta com os 50 Mais Relatos e vamos ouvir agora o relato de Ana Maria Caetano. Vamos dar continuidade ao relato. Né, o tiro de letra. Como nesse prédio nosso ali, né? Que antes era bem... Mas eu passava e dizia, não, daqui ninguém me tira e eu quero ver tu me tirar. Ah, não pode andar nesse elevador. Diga, pô, eu ando, porque eu não sei se esse elevador vai subir ou vai descer de uma vez, mas eu vou andar nele. Porque você é gente como eu, né? Se tiver de ir para um buraco, nós duas vai junto e vai para descer as duas juntas. Então, eu não tenho essa história, não, de não entrar no elevador. Comigo não tem isso, não. De jeito nenhum. Comigo é assim. Tem que ter respeito, né? Não é porque é madame ou é empregada que a pessoa... Porque, olha, do mesmo jeito que tem patroas dentro de elevador que não olha nem para sua cara, tem funcionária também, tem doméstica também. Tem doméstica que não olha nem para sua cara, que se acha melhor do que você, sendo igual ou às vezes até pior, né? Mas comigo não tem essa história, não. Eu vou em frente, procuro saber o que está acontecendo e assim vou.
Nunca fui barrada em portaria nenhuma, né? Nem nessa que a gente mora agora, só nessa que teve esse problema, né? Na época que quiseram empatar, esse funcionário andar no elevador social, e eu nunca que deixei de andar no elevador social. Eu sempre andei no elevador social. Eu me lembrei daquela história que houve, não sei se foi em Maceió, se foi em Alagoa, com a filha do governador, que não sei se foi assim ou se foi outra moradora, se foi uma moradora, junto com o filho, que a moça entrou, que era a filha do governador, que ela entrou no elevador e eles botaram ela para fora. E nessa época eu morava em Recife com a minha patroa, né? Aí eu digo, ai não. Saía os dois e eu ficava no elevador. Porque realmente, antigamente, tinha muito mais preconceito, né? Hoje é mais respeitado, né? A doméstica. A doméstica hoje tem muitas patroas. A minha patroa mesmo me valoriza muito. É uma pessoa que eu conto com ela para tudo. O que ela precisa, eu estou ali também. Quando é preciso que eu durma, eu durmo. E assim a gente vai, né? Porque hoje em dia ainda é um pouquinho difícil, mas a gente vence. Devagarzinho a gente vai levando, vai empurrando. Eu acho que tem que ser assim. Mas comigo tem essa história não, de dizer que eu não graças a Deus, pega esses ônibus, eu não tenho o que reclamar, de nada mesmo. Graças a Deus, para mim, foi tudo de bom. Nunca patrão nenhum mexeu comigo, e se viesse mexer, aí a coisa era diferente, né? Mas graças a Deus, nunca achei patrão para... Porque existe, né? Mas se a pessoa der o cortezinho, ele se coloca no lugar dele. Agora, realmente tem doméstica que aceita. Mas eu, graças a Deus, nunca achei de ninguém para mexer comigo, não. Né? De jeito nenhum. A gente vê nessas histórias dessas mulheres que a legislação tem contribuído muito com o avanço dessa profissão, né? Com a visibilidade maior dessa profissão, da importância dessas mulheres na vida de outras mulheres, na vida das famílias, etc., no cuidado com as crianças, os cuidadores de idosos. E a gente vê também que essa legislação, o demarque da legislação, ela é muito importante, porque ela vai avançando cada vez mais. Foram 2 passos que essa legislação da trabalhadora doméstica vem dando, e a gente vê que isso vem possibilitando, juntamente com outras políticas de apoio, políticas assistenciais, a gente vê que tem um avanço muito grande na vida das mulheres, particularmente essas mulheres trabalhadoras e a doméstica particularmente, que elas hoje vêm acessando a escola, a profissionalização, o reconhecimento, o maior reconhecimento e visibilidade na sociedade, né? E vem diminuindo os problemas mais internos do nível privado. E elas também têm acessando outras profissões, as mulheres em geral, principalmente as filhas dessas mulheres, né, estão profissionalizando, estão alcançando maiores rendas e também estão quebrando esse ciclo vicioso da empregada doméstica e do trabalho mal remunerado, do trabalho vulnerável, etc. Eu acho que a gente tem um avanço muito grande hoje na sociedade, particularmente a partir das legislações e das políticas sociais. Exato, essas políticas eu percebo em algumas profissionais, por exemplo, 8 horas de trabalho, não é isso? E então, mais ou menos por volta das 4h30 da tarde, elas estão liberadas. Então, isso permite com que elas possam estudar no período da noite. Muitas já fazem universidade. Então, acho que esse perfil não passa mais de mãe para filha, né? Essa coisa de eu fui doméstica, minha avó foi doméstica, minha filha vai ser também. Houve essa mudança, não é verdade? Eu acho que a legislação ela contribui para quebrar a herança escravocrata, né? Porque, na verdade, era como se continuasse assim, filho de escravo é escravo, então filho de doméstica era doméstica. E com a possibilidade, né, dos governos, né, mas eu acho... Eu não quero falar de política, mas a gente sabe que tudo tem a ver com a política, não é?
Então, acho que os últimos governos do Brasil, o governo que mais identificado com os trabalhadores, que essa legislação das domésticas foi aprovada no governo Dilma, não é? Em 2013, não é? Então, de lá para cá, algumas modificações que a gente sabe que ainda são pequenas diante da categoria, né? Que diz que no Brasil hoje são cerca de 7 milhões, quase 7 milhões de trabalhadores domésticos. Imagino mais quase 7 milhões também de patrões, né? Que estão nos ouvindo. Então, acho que interessa também para o trabalhador e para o empregador, né? Trabalhadora e empregadora. Então, essa legislação, ela veio facilitar, por exemplo, porque não tinha férias, não tinha FGTS, não tinha nada. Então, agora você tem férias, você tem uma jornada de trabalho estabelecida, que é de 8 horas diárias e 44 semanal. Então, na verdade, se equipara aos trabalhadores, né? Então, essa equiparação com os trabalhadores, que veio a partir da Convenção da OIT, porque foi a Convenção da OIT, que foi em 2011, que inspirou o quê? Que o governo brasileiro adotasse essa convenção e já colocasse na legislação para garantir que as empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, a gente chama ainda de empregada, né? As trabalhadoras domésticas, elas se equiparassem a outros trabalhadores. Então, isso vem propiciando, por exemplo, mudança na categoria, como disse Kiara, a filha não necessariamente vai ser igual à mãe. Então, a filha já tem essas bolsas família, esse incentivo para o estudo, o crescimento, inclusive a valorização da educação, a criação de mais institutos federais de educação, a criação de mais escolas, também a questão da escola em tempo integral. Tudo isso eu acho que ajuda e facilita para que as pessoas não estejam com destino marcado. Minha mãe foi trabalhadora doméstica e você. Não que ser trabalhadora doméstica não é um trabalho digno, é um trabalho digno com outro qualquer. Não é? Mas a gente não fica no mesmo ciclo. Né? Eu posso ser advogada também, posso ser administradora, eu posso ser outra profissão, se eu tenho acesso à educação. E o problema é de acesso, as pessoas não têm acesso. Você fica num trabalho considerado, é considerado inferior, trabalho doméstico é considerado um trabalho inferior, se eu não tenho oportunidade, né, de me capacitar, de me qualificar para uma outra profissão. Na verdade, é isso. E por isso que é tão desvalorizado, porque é um trabalho de mulher, que é a mulher que aprende. Ainda tem mais isso. Por isso que ela colocou logo no início da fala dela que é um trabalho que tem a ver com gênero e também tem a ver com raça. Porque a maioria são as pessoas pobres e negras que vêm ainda da questão da escravatura até hoje, sabe? Que antigamente quem era que cuidava das casas, né? Lembra do criado mudo? Ave Maria, quando eu me lembro desse criado mudo, que a pessoa passava a noite todinha em pé com um copo d'água para quando a sinhazinha acordasse no meio da noite e tivesse sede, e tinha uma pessoa do lado. Já pensou? Que crueldade. Ave Maria, não quero nem lembrar disso. Essas coisas deixam a gente para baixo, sabe? Porque eu sou afrodescendente. Então, em algum momento, uma pessoa minha, né, lá passou por isso. Eu só fico pensando nisso. Toda vez que eu vejo essas coisas aí que são cruéis, né, na relação humana. Essa questão da legislação que vocês tocaram aí é fundamental, a gente sabe, como a gente também sabe, e é bom sempre a gente lembrar que as questões sociais não se resolvem apenas com os dispositivos legais. A gente sabe que precisam de outros instrumentos, né? E um deles é a própria educação, educar a sociedade para valorizar essa profissão, para valorizar essas mulheres, porque eu estava me lembrando aqui, por exemplo, a questão da discriminação que permanece com as trabalhadoras domésticas. Muitas empregadoras, muitas patroas, como elas costumam falar, né, se incomodam muitas vezes porque a trabalhadora doméstica tem um celular igual ao dela, né, dentro dessas políticas de bens de consumo, por exemplo, como se elas não tivessem também o direito de ter acesso. Então, é preciso que a gente também use o instrumento da educação como um instrumento importante para a modificação também, transformação dessa sociedade. Sandra agora falou uma coisa que veio no relato dela e a gente nem explorou, que ela falou da discriminação, né? Porque tem, pelo menos no meu prédio, quando eu fui morar lá, a convenção que teve isso, né? Só fui eu e um outro morador que foi contra. Por exemplo, o trabalhador doméstico não pode circular nas áreas sociais do condomínio. Então, isso inclui o elevador social, uma área de piscina, uma área de festa, não pode circular, não tem isso? Isso é uma convenção. Isso é, inclusive, uma discriminação terrível. Imagina quando ela está colocada num documento
público, né? Porque uma convenção de condomínio é registrada em cartório e tudo mais. Isso daria pano para manga para um processo até umas horas das trabalhadoras domésticas, sabendo disso. Então, essa discriminação ainda existe. Realmente ainda existe. Kiara falou aí nessa questão do tempo que elas teriam para estudar, né, nessa nova realidade aí, mas muitas pessoas se incomodam com as filhas de empregados domésticos que estão na universidade estudando, né, ali junto dos seus filhos. Há esse incômodo também. Como Parece se incomodam que isso não existe, mas existe, né? Como se incomodam com o fato de viajar de avião, tantas essas outras coisas que parecem menores, mas não são menores nesse contexto. A gente pensa que isso não acontece, né? A gente pensa, mas isso é real. Como também é real, por mais que tenha tido todas essas conquistas, é real também que a sociedade, e um debate como esse, uma roda de conversas como essa, onde a gente traz à tona essa profissão e a invisibilidade dela, é importante também que a gente possa conscientizar muitos patrões que acham um absurdo pagar um salário mínimo e assinar a carteira e os direitos dela. Ou seja, como a gente levantou aqui, entre 4 profissionais domésticas, só uma tem a carteira assinada. Ou seja, isso é fruto também da falta de conscientização. De você entender que é o seguinte, se, por exemplo, eu tenho um consultório, eu tenho uma atendente, eu só vou ter um atendente se eu tiver condições de pagar os direitos dela, de pagar o salário dela, de assinar a carteira e dar todos os direitos que a lei trabalhista concede a ela, aquela funcionária. Então, eu tenho que entender também que, se eu quiser ter uma empregada doméstica em casa, todos os dias, eu tenho que também ter condições de pagar isso. Então, se eu não tenho, por exemplo, eu vou ter só uma faxineira, uma diarista. Eu não vou ter uma... E as pessoas querem ter uma doméstica ainda sem ter esse compromisso. Não é verdade, professora? Eu acho assim que a problemática da trabalhadora doméstica é uma problemática de todas as mulheres, né? É uma questão de gênero, é uma questão de raça, é uma questão de possibilidades em geral da mulher, né? Então, todas nós temos que abraçar essas políticas envolvendo todas as mulheres. E isso também vai envolver também o reconhecimento pela legislação da luta. Quando cria uma legislação, o reconhecimento de uma luta que está lá. Mas isso ainda demanda muito esforço para fazer a implementação dessas leis, né? E também de políticas sociais, que acompanhado uma rede de políticas sociais que possa contribuir também. Aí a gente vê hoje muitos exemplos de pessoas que têm as condições mais de vida, mas as políticas sociais têm possibilidades, ascensão sociais através da escola, né, através da profissionalização, e etc., através de rendas outras de criança, e etc., de creches, melhores transportes, que isso também, tudo isso tem repercussão sobre o trabalho, a qualidade do transporte, né, a qualidade na cidade em geral, ela tem uma repercussão em todos os trabalhos, particularmente no trabalho doméstico, né? Toda essa rede de serviços da cidade e todas as políticas sociais, ela também tem percussão, não é só a legislação, não. Então, tem que ter um arcabouço de uma rede de contribuição também para, não só da trabalhadora doméstica, mas dos trabalhadores em geral. Ele tem que contar com a rede de compensação, né, pela situação que, historicamente, vem reproduzindo essa invisibilidade, essa exploração, essa pobreza, baixa desemprego, etc. Então, todos nós temos que arcar com essa luta, particularmente nós mulheres, particularmente com as empregadas domésticas, que são elas que possibilitaram nossos filhos ficarem cuidados, nós acessarmos o trabalho para além do doméstico. Olha, uma coisa que antigamente se usava muito, acho que ainda hoje se usa. Você tem uma trabalhadora doméstica, não paga, ou não, ela não está regulamentada, é informal, e você fica agradando assim, com o resto da comida que sobrou, leve para você, uma roupinha usada, não sei o que, leve para você, entendeu? Fica aquela relação de agradar, que se vem de onde? De onde vem isso? Da senzala.
Não era assim que trabalhava? A trabalhadora aqui, porque tinha uma categoria de escravo que trabalhava dentro de casa, não era? Então, eles eram privilegiados, que recebiam o restinho da comida, que recebia, né, uma roupinha de segunda mão da sinhazinha que passava, né? Então, muito ainda permanece, sabia dessa prática? Muita dessa prática permanece. E essa história de dizer, que ela já frisou aí 2 vezes, só 1/4 das trabalhadoras e trabalhadores domésticos no Brasil são regulamentados, quer dizer, 3/4 vivem na informalidade. Então, o fato de ser um trabalho privado, dentro do domicílio, às vezes possibilita muita exploração, distratos com as mulheres. E também você percebendo, por exemplo, qual é o espaço da empregada doméstica dentro da casa, é só olhar onde é o quarto da empregada doméstica. Isso já retrata bem, né, essa questão do que é a empregada doméstica dentro do lar. Né, onde é que fica o quarto da empregada doméstica? Quais as condições que ela tem dentro do lar? É tanto que hoje as estatísticas mostram que elas não estão mais ficando na casa, elas preferem se deslocar para a sua casa. Aí entra outro problema, o problema do deslocamento, da qualidade do transporte, entra o problema da dupla jornada que ela tem em casa, etc. Mas eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que abraçar essa luta, porque é a luta de todas nós. Sabe, professora, a senhora falou agora no quartinho da empregada, que ficava lá, sabe que é uma tendência de mercado acabar o quartinho de empregada. O quartinho de empregada, na verdade, era a senzala, né? Porque assim, ó, eu visitei um casarão em Areia, e esse casarão, logo após terminava a casa, tinha 3 quartinhos, bem, assim, não tem nem uma janela. Era o quarto dos escravos domésticos, e parece que o cara era comerciante, e usava também uma rede de apoio dos empregados, dos escravos, para o comércio dele e para o trabalho doméstico. Então, as casas tinham todas, né, pelo menos da classe média, né, tinham o quarto da empregada doméstica atrás da casa, e os apartamentos também têm o seu quarto de empregada doméstica. Só com a nova legislação, que se ela permanece na casa e você solicita, ela pode cobrar hora extra, então isso mudou. Então, já nem interessa para a empregada, para o trabalhador, que ela durma lá, porque depois ela pode. Não, eu provo que eu dormi aqui, o porteiro sabia, a trabalhadora da vizinha sabia que eu dormia aqui, eu provo que eu dormia aqui, então eu prestava hora extra, imagine. Então, já é uma tendência de mercado acabar com esse quartinho de empregada dentro dos apartamentos aqui da praia. Eu tenho visto isso, eu até vou falar com um construtor, que eu faço fisioterapia, ele está lá, eu vou até perguntar a ele se isso tem a ver com isso, mas eu acho que tem, eu já estou fazendo essa leitura aqui, que tem a ver com a legislação. Quer dizer, isso vem acabar um pouco com o quê? Com o quarto da empregada era a reprodução da senzala. Tem a ver também, Sônia, mas tem a ver também, na minha leitura, com esse perfil. Eu insisto em colocar que hoje esse perfil dessa profissional doméstica não é o mesmo. Então, ela passa a ter uma postura diante da profissão dela e diante da vida diferenciada da mãe dela, que já foi, da avó dela, que já foi. A questão, mesmo ainda, precisando que a sociedade se conscientize, os patrões que precisam pagar, se quer ter uma doméstica, tem que pagar, tem que assinar a carteira e dar todos os direitos que a lei prevê, que a lei beneficia ela, né, permite, mas ele também tem que entender o seguinte, também alguns que já dão esses direitos a ela, e que ela recebe do salário, permitem com que eles estão me atrapalhando. Juro a vocês, eu não estou conseguindo me concentrar no que eu estou falando. Eu acho que já está na hora do comercial. Eu estou querendo só concluir. É o seguinte, então, ela hoje ela consegue dizer assim, eu quero ir para a minha casa. Por quê? Porque por mais que ela não tenha uma casa luxuosa, não é? Que ela tenha uma casa simples, uma casa na periferia, mas ela tem uma televisão, ela não tem um ar-condicionado, talvez não, mas tem um ventilador, ela tem uma geladeira, ela tem uma cama confortável, ou seja, ela não precisa mais se submeter a ficar naquele quartinho, Sônia. Ela hoje tem o espaço dela, então acho que isso são conquistas também, não é verdade? E é isso, então vamos chamar os comerciais? Então, vamos chamar nosso segundo bloco de comerciais, né?
E, na verdade, também trazer o comercial do nosso patrocinador, né? A Clínica Dr. Ivani Júnior. Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Possibilidade de chuva. Uma jogada de Durmama. Tá em casa, no trabalho ou em qualquer lugar? A Teleconsulta Unimed João Pessoa está onde você está. Tem clínica médica e pediatria atendendo todo dia para sintomas gripais, mostrar exames, renovar receitas e tirar dúvidas sobre a sua saúde e a do seu filho. Conte com essa praticidade. Só vá para o hospital se tiver necessidade. Teleconsulta, tá na mão. É uma boa. E eficiente assim, só na Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964. Volta com o seu programa 50 Mais Relatos, pela TV Master. O tema de hoje, a invisibilidade das trabalhadoras domésticas. E agora nós vamos chamar o relato de Janeide Duarte.
Boa noite. Meu nome é Janeide Duarte Cruz, tenho 55 anos e tenho uma história muito interessante sobre a minha profissão. Ou seja, há mais de 30 anos que eu trabalho como doméstica, secretária do lar e outras atividades. E não é fácil você sair da sua casa, você se estabilizar num ambiente totalmente inverso ao seu. E a gente adquire experiências boas e experiências ruins, né? Que dependendo do ambiente, a gente tem um acolhimento bom, dependendo do ambiente, a gente tem um acolhimento já mais negativo, mas não é fácil. Isso não é fácil. Então, quero parabenizar todas as mulheres, todas as guerreiras que despertam, acordam, muitas se maqueiam dentro do ônibus, mas querem chegar linda, querem chegar feminina, querem chegar mulher no seu ambiente de trabalho. E agradecer também a oportunidade de estar fazendo esse depoimento no programa lindo e maravilhoso, que eu sou fã. E estou aqui, né? Agradeço a Deus pela capacidade, por Ele ter me feito capaz, né? E parabenizar todas as mulheres virtuosas. A minha primeira experiência foi mais a necessidade mesmo de trabalhar. Tenho estudo, mas não tive oportunidade de trabalhar na minha área na época. E tive meus filhos e eu tinha que ajudar, né? No sustento. Aí fui começando cuidando de criança, depois veio quando idoso, depois veio as atividades do lar mesmo, né? Muitas vezes, não foram poucas, né? Que precisei deixar meus filhos em casa, os dois eram pequenos e eu passava o dia fora, trabalhando. E quando tinha com quem deixar, deixava. Quando não, eles ficavam, às vezes com o pai, às vezes com a tia, mas não é fácil você abrir mão, né, de estar ali acompanhando o crescimento do seu filho por uma necessidade única de trabalhar, de sobreviver. Já passei por algumas situações que me deixou bastante constrangida e eu pensei até em abandonar, sair, mas eu tinha que cumprir a minha obrigação ali, né? A minha palavra de chegar ali para trabalhar e dar o melhor de mim. Mas foram experiências muito tristes que até hoje deixaram cicatrizes. Em relação, primeiramente, do contratante. Às vezes não conhece você, não sabe o seu perfil. Aí, quando você chega na residência, você no olhar percebe aquele impacto. Muitas vezes até do racismo mesmo. Porque eu não sei se a mente tem cor, né? Porque a gente trabalha com a mente, com a inteligência, com o desenvolvimento intelectual. E muitas vezes eu sofri esse tipo de racismo em relação à minha cor. Então isso me deixou bastante constrangida. Realmente assim, acontece assim, de vir diretamente a você e mostrar que não gostou do seu perfil por você ser negra. Às vezes não chega diretamente a você, mas no gesto, na maneira de falar. Aí vem uma segunda pessoa que a pessoa comenta, aí chega sempre ao seu ouvido e isso entristece. Eu agradeço muito a Deus porque sempre fui bem tratada, fui respeitada, né? Pouquíssimas foram as vezes que eu fui constrangida. E também teve aqueles que me ajudaram, às vezes até me ajudam ainda indiretamente, mas eu sei que me ajudam e eu só tenho a agradecer. E gostaria de agradecer a Kiara pelo programa maravilhoso. E ela sabe que orei muito e oro para Deus blindar o seu sucesso e que ela venha só crescer, crescer, crescer. Pelo relato dessa senhora, trabalhadora doméstica, a gente percebe que não é uma realidade privada dela, é uma realidade de muitos trabalhadores, né?
que geralmente são pessoas mal remuneradas, né? E o trabalho intensivo, porque além do trabalho no lar, também tem duplas jornadas no lar próprio delas. Então, o que a gente tem que reconhecer é que quanto mais essas pessoas forem mais qualificadas, mais remuneradas, melhor ela vai contribuir com a nossa família. Então, ela está no interior da nossa família, ela vai contribuir com a educação da família, com a estruturação da família, com os serviços domésticos, etc. Então, quanto mais ela estiver bem em termos de remuneração, de tratamento, da limitação dos serviços dentro das legislações, mais elas vão contribuir. Então, o problema da empregada doméstica, do trabalhador doméstico, é de todos nós, de homens e mulheres, particularmente das mulheres, por ela possibilitar a gente estar no trabalho fora do lar. Então, ela possibilita, particularmente as mulheres, tem que reconhecer, que são elas que possibilitam esse trabalho nosso fora, dentro do lar, estudar, se formar, etc. E hoje, graças a muitos apoios que elas têm, da legislação, das políticas sociais, etc., também elas estão tendo acesso a essa qualificação, melhor remuneração, e também a legislações. Né? As legislações têm avançando paulatinamente, atrasadamente, mas elas têm avançado, e todos nós, é uma problemática de todos nós temos que abraçar essa problemática e lutar por melhores condições de vida gerais. É uma questão de humanização. Janeide é uma querida, né? E ela é um exemplo disso. Ela, de doméstica, ela também fez curso de cuidadora e hoje ela é também cuidadora. Mas ela levanta uma questão pertinente, que eu achei que é importante a gente frisar aqui. Ela diz assim, às vezes muitas vezes com dificuldade, meu filho doente e tal, eu não podia trabalhar. Então, a gente tem que entender que ter essa questão da humanidade, né, humanização, que a empregada também é um ser humano, como nós. Às vezes a gente tem problemas e não vai trabalhar, né? Está doente, o filho adoeceu, o filho tira a paz de qualquer um se estiver doente, você não consegue se concentrar no trabalho. Então, eu acho que ainda há uma necessidade do patrão das domésticas entender que ali é um profissional como outro, como um outro profissional que ele tenha no escritório dele, no consultório dele, que pode faltar por uma necessidade, e compreender. Ainda há essa dificuldade muito grande, ela traz isso, mas ela também traz uma coisa bacana, que essas moças, essas mulheres, traz para o nosso dia a dia, um sorriso, né? Ela diz assim, quando eu venho no ônibus, mesmo que não tenha tempo de fazer em casa, eu passo um batom. Então, quantas vezes a gente não está passando por uma situação difícil, emocional, por uma perda, e a gente tem aquela pessoa ali no dia a dia com a gente que vai... talvez a gente não tenha apoio de ninguém da família naquele momento, mas tem dela dentro de casa ali, que dá do jeitinho dela, que dá uma palavra amiga, que dá um abraço, que tem um olhar, porque aquela pessoa convive com você debaixo do seu teto todos os dias, né? Ainda que não seja mais aquele perfil de que mora com você, de que dorme com você, mas é uma convivência diária com você ali. Então, tem esse lado importante, e esse papel que elas fazem para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, né? Quando a gente sai de casa e entrega os nossos filhos ao cuidado delas, também está entregando ao amor. Então, é uma profissional que, além de colocar a nossa casa em dia, mas ela é responsável também por manter o amor no nosso lar. Muitas delas, né? Tem, com exceção, aquelas que são mais... que não se envolvem tanto, tal, mas isso é exceção. A maioria delas são assim. Sabe o que me chamou a atenção na fala de Janeide? Quando ela falou que ela sentia discriminação racial. Então, veja que a luta das empregadas domésticas é uma luta grande, as trabalhadoras do sindicato, porque é uma luta que vai ter que também se pautar na luta antirracista, não é? Então, veja, eu estava lendo os dados do IBGE sobre o salário e remuneração,
mesmo nessa categoria, que a maioria, né, cerca de 65% é formada por mulheres negras, a discriminação racial diz que as mulheres brancas, na mesma função, ganham 20%, a mais do que as negras na função de trabalhadora doméstica. Então, veja que a discriminação permanece. E a gente não pode negar que a sociedade brasileira ainda tem um pensamento escravocrata. Não adianta, por mais que a gente queira dizer assim, evoluiu, que não sei o quê, que tem legislação, mas existe, porque aí é cultural. A mudança cultural ela não vem assim, porque assinou uma lei, né? É uma coisa que vai ser devagar, vai ser do empoderamento das trabalhadoras domésticas, do fortalecimento dos mecanismos de controle social, do sindicato. Aí também tem a questão da assistência social, né, quando vai se ver, para superar muito devagar, muito devagar. Tem, há poucos anos, 2 anos atrás, mais ou menos, isso é uma denúncia de uma society aqui, não saiu o nome da mulher, que manteve uma trabalhadora doméstica como escrava mesmo. A mulher morava aqui na praia e nunca tinha visto o mar. Quer dizer, até o deslocamento dela era entendeu? Deslocamento físico. Então, ainda existe, o trabalho escravo ainda existe no Brasil, de vez em quando história, em vários setores. Agora, do lar é mais difícil. Mas tem muitas, não, mora comigo desde criança, é uma pessoa da família. É uma pessoa da família. Eu quero saber se ela está lá na herança. Ela vai ter direito à herança. Pessoa da família teria direito à herança. Tem? Então, não tem. Então, que uma pessoa da família, sim, é tratada como uma pessoa da família. Já é uma pessoa incorporada, há muitos anos, meu filho gosta, foi criado, meu filho ama, todo mundo gosta dela, não sei o que, entendeu? Na verdade, é uma serviçal, é um privilégio para aquela família que tem uma pessoa à sua disposição de dia e de noite, que hoje está acabando, porque a legislação, né, está permitindo que acabe. Mas é isso que eu vejo, infelizmente, eu não consigo ver, né, muito. Eu vejo, sei que tem avanço, mas não consigo ver tanto avanço, porque esse avanço vai ser com uma mudança, na verdade, estrutural, da cabeça das pessoas, cultural, a mudança cultural, que é uma mudança que vem muito lentamente. A gente sabe que no tempo histórico, 100 anos, 150 anos é pouca coisa, né? Então, o Brasil tem quanto? Tem menos de 150 anos, 1888, né, que foi abolida a escravatura. Então, essa mudança... E o Brasil foi o último país do Ocidente, na verdade, a abolir a escravidão. O último. E isso é uma memória recente ainda, está aí a discriminação racial que existe. Que a gente sente na pele, precisa ser negro, ter o cabelo crespo para sentir a discriminação. Entendeu? Aí a gente que sente não consegue calar, porque é uma coisa que me toca diretamente. Sônia, eu concordo com você em parte das suas colocações aí, que a gente ainda precisa ter uma conscientização, uma mudança cultural muito grande, mas eu vejo, sim, uma mudança no perfil da profissional hoje que trabalha como doméstica. É muito diferente do que era há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. É muito diferente. Hoje, talvez, por essas conquistas legais, mas ela hoje sabe se posicionar. Esse caso aí que você citou, com relação à doméstica que morava na praia, que não conhecia o mar, existe sim, mas bem menos. Eu acho que é um em 1000. Não tem mais essa questão dessas meninas virem do interior, é minha opinião aqui, eu discordo da sua nesse sentido, e ficarem como praticamente escravas nas casas, não. Eu acho que esse perfil mudou, sim, eu digo pelas funcionárias que passaram na minha casa. Então, eu vejo dessa Kiara, forma. Você esteja falando da sua realidade, mas isso não é o todo, né? Porque, se a gente observar, existe um percentual, claro, que teve essa modificação. Inclusive, no pensamento de algumas pessoas que empregam essas pessoas, mas não são todas. Sim, não são todas. Não são todas. A professora estava falando aí da questão da formação. O quanto é importante que elas se qualifiquem, mas não são todas as pessoas que acham que isso é importante. Quando inclusive, com o uso das novas tecnologias, né? Isso é importante, que elas também tenham qualificação nisso. Porque nós lidamos, nossos filhos lidam, e quanto mais elas se qualificarem, melhor. Não há nenhum problema para determinadas pessoas, mas para outras pessoas ainda se incomodam, pelo menos na realidade brasileira. 3 pontos a gente viu
praticamente, que a questão da profissão passa, a questão de gênero, né, que foi o que a gente discutiu basicamente aqui, a questão do racismo, existe sim, porque as pesquisas revelam, sim, que a maioria são mulheres negras e quem gerencia são as brancas. Nós estamos dentro de casa fazendo isso. É uma realidade que a gente não pode dizer que ela foi modificada como um todo. Há uma parcela dessa sociedade. Uma outra coisa é lembrar que é muito importante a organização dessas mulheres nos seus sindicatos. O trabalho de Luciana, eu tive a oportunidade de ver alguns momentos, e falando dessa organização, foi o trabalho que a professora orientou. Então, lá tem que o primeiro encontro das trabalhadoras domésticas, aqui na Paraíba, esse primeiro encontro ocorreu nos anos 80. O primeiro foi em Campina Grande, em abril de 1985, e em Guarabira, em 1987. Achei interessante essa reconstituição que ela faz no trabalho dela, porque nós vamos precisar muito que essas mulheres estejam organizadas para modificar essa sociedade que você está mencionando aí, a partir da sua realidade, a partir da minha, da de Sônia, que está também nesse universo, de certa forma, estou falando em termos de classe social, né, da professora, mas a gente sabe que não é bem dessa forma. Precisamos ainda trabalhar muito culturalmente para que essa realidade ela se modifique. Eu acho que a gente avançou muito nas legislações, nas políticas compensatórias, né? Como Sandra colocou, porque a trabalhadora doméstica vai envolver a questão de gênero, de raça e de classe, né? Porque geralmente são pessoas pobres, são pessoas negras, os dados estatísticos ainda mostram, são negras ou pardas, e são mulheres. A grande maioria, mais de 80% são mulheres. Então, é uma questão que abarca tudo isso, todos esses aspectos, e alguns autores vêm trabalhando já nessa perspectiva, de colocar a questão do trabalho da mulher em todas essas perspectivas, particularmente o trabalho doméstico, né? De colocar, vinculado à questão de gênero, de raça e de classe, porque geralmente tem esse vínculo, todos os dados apontam para ele. Então, a gente tem que reconhecer. Agora, a gente tem que reconhecer que a legislação está aí, a legislação está avançando, né? As políticas compensatórias estão juntas, acompanhando um pouco, mas a sociedade ainda precisa fazer muita pressão, né? Fazer muita pressão, se organizar, se esclarecer, né? Esclarecer, empoderar as mulheres. As mulheres têm que se unirem, né? Que é uma problemática de gênero que envolve todas as mulheres, e fazer como diz Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente torna-se mulheres. Então, a gente que tem todo esse percurso histórico da mulher, o Brasil está muito atrasado ainda, até que o Brasil é um dos primeiros países que tem, tanto em nível mundial, que mais tem empregado doméstico, como em nível da América Latina. Ele se destaca, né? Então, é um país ainda que a gente ainda está usando muito o trabalho doméstico, usufruindo do trabalho doméstico, porque quando a doméstica está fazendo as atividades dentro do lar, ela possibilita as mulheres, os filhos das mulheres, né? Está fazendo outras tarefas, está na escola, está se qualificando, está trabalhando, está buscando nova remuneração, e a gente vê também que até a questão da diferenciação do trabalho da mulher e do homem também é coisa recente, que todas as mulheres têm que se envolver, né? Para igualar o salário de mulher e de homem. Então, é uma coisa recente, uma lei recente, que também tem todo o engajamento das mulheres, e todas as mulheres têm que estar engajadas, empoderadas, para enfrentar todas essas problemáticas relativas às mulheres e ao trabalho. Bom, ninguém quer mais comentar? Eu queria lembrar um fato aqui, que a gente está levantando a questão de sempre ter a maioria das empregadas serem negras e pardas e tal. Eu tive uma secretária, uma babá, há muitos anos, quando minhas filhas eram pequenas, loira, dos olhos verdes,
linda, lembrava aquelas paquitas. E ela dizia para mim que tinha dificuldade de arrumar emprego porque ela era assim. Porque as patroas não queriam ela em suas casas, porque achavam uma tentação. Eu até ri na época e precisei viajar, me ausentar por um tempo, e ela ficou em casa, né, com as minhas meninas. Aí me perguntaram, mas você tem coragem de deixar a sua filha com o seu marido com aquela... E foi a melhor babá que eu tive. Minha menina era louca por ela. Louca, minha menina mais nova. Quando ela precisou sair, e saiu para uma coisa melhor, porque ela estudava, né, minha menina chorou. Passou uma semana sentindo falta dela. Nunca mais, inclusive, a vi. Eu tenho um caos para contar, 2. Quando eu recebi meu apartamento, antes lá na planta, fui olhar e tinha um quarto de empregada. Eu disse, não vou precisar disso. Não, mas para o banheiro, senão ela vai usar o banheiro social, ali tem um banheiro social, faça outra suíte. Aí me manchei logo, fiz uma coisa na suíte. Então, minha casa nunca teve... porque eu já tinha esse olhar diferenciado. E aí, dizer assim, no nosso meio, né, a gente, né, mais parecida, né, pessoas assim, então a gente realmente tem essa preocupação. Esse foi um caso, sim. Mas eu tenho um caso, eu estava contratando uma pessoa lá em casa, eu nunca tive pessoa para ficar na minha casa todo dia, porque não tive filho, não tinha babá, nada. Mas eu tinha uma que trabalhava 3 dias por semana, e a gente já assina carteira com 3 dias na semana, né? Porque não precisava mesmo dela ir todo dia. Ela ia num dia, limpava, só era eu e o meu marido na época. Então, eu precisei contratar uma ali em Tambaú, e eu esperando a mulher chegar, ela tocou o interfone, eu disse, pode subir. Aí eu estou sentada na mesa da cozinha tomando café da manhã, eu disse, senta aí, toma um cafezinho. Ela tomou. Ela disse, cadê a patroa? Eu disse, sou eu. Então, ela já achou estranho. Ela começou a falar, dizer, ela não era negra, ela era branca. Para você ver que a questão da discriminação racial está para além de classe, né? Aí ela disse assim, começou a falar que a ex-patroa dela era linda, era não sei o quê, tudo mais. E começou a elogiar a ex-patroa dela, tudo mais. Sim, foi bom. Depois ela disse assim, bom, você começa quando? Ela disse, olha, a senhora, amanhã eu vou resolver, pode ser depois de amanhã, está certo. Então a gente começa, será na segunda-feira. Você vem na quarta, segunda, quarta e sexta. Aí ela está certa. Ela não foi. Ela estava pressando, ela não foi na quarta-feira. Depois telefonei para ela. Eu fiquei achando que a patroa não estava à altura dela. Porque como é que a mulher chega, depois que... Primeiro eu recebo, tomo um cafezinho com ela, tomo um café, e ela achou estranho e perguntou pela patroa. Aí eu disse, não, sou eu, que sou a dona da casa. Aí ela começa a falar da ex-patroa dela, que era linda, que não sei o quê, que se mudou para a Itália, não sei o quê. Falar em Itália, eu tenho outro caso para contar. Eu fui visitar uma amiga na Itália, e aí, chega lá, ela chamou uma diarista, na verdade, lá não tem muita empregada como tem aqui, né? Não tem essa abundância. E aí a pessoa vai lá, totalmente diferente daqui. Aí chega a mulher, ela morava num sobradozinho assim, tinha um primeiro andar. Aí eu estava lá, chegou a menina. Aí, então, ela contratou para um dia, só que eu ia chegar nesse dia. Só que eu cheguei cedíssimo da manhã, sabe? A menina chegou para limpar, ela disse, não, ela vai chegar, mas no instante limpa. Menina, essa mulher chegou, ela desceu do carro. Aí eu fiquei olhando, entrou, perguntou, olhou o serviço que tinha para fazer, ela tinha a primeira vez, contrata, né? Olhou o serviço que tinha para fazer, desceu no carro dela, pegou o material, tudo dela, calçou luvas, trocou de roupa, não sei o quê, toda paramentada, até máscara colocou e começou a fazer. Totalmente diferente. Depois pegou, no instante terminou, pegou o salário dela, o dinheiro dela, e entrou no carro e foi embora. E tem mais, chegou no Salto, no Scarpam. Incrível, porque de lá ela já vai para outro lugar, resolver outra coisa, então ela vai bem vestida. Aqui as pessoas chegam assim, é diferente a relação, o tratamento. Como ela é uma trabalhadora, é muito mais valorizada, é uma trabalhadora valorizada. Imagina a gente chegar nesse nível aqui, né? Você ter seu próprio carro, você conseguir, você ganha um salário suficiente para você ter seu próprio carro, se locomover para o seu trabalho, levar o material de trabalho, não tem vidraça, porque ela vai lá pegar exatamente o material que precisa para lá. E o pagamento, você paga por tudo. Totalmente diferente a relação. Então, essas minhas experiências que eu tenho com empregado. Eu acho que no Brasil isso é o sonho não só da doméstica, mas meu como jornalista.
Meu como jornalista, exato. Eu acho que é de todo trabalhador brasileiro de poder ter uma vida digna, de pagar suas contas, de ter sua casa própria, de ter seu carro, de poder se vestir bem com o seu trabalho. E isso está difícil para a gente. Então, Sônia, infelizmente, amiga, isso também é meu sonho, como jornalista. Nossa realidade é muito diferente, né? Dos países da Europa, dos países colonizadores, né? Porque, na verdade, dizem a África é pobre porque a Inglaterra é rica, não é? Se a África não estivesse sugando na França, Ave Maria, a França é o maior colonizador da África, né? Estava havendo até umas revoluções por lá, umas guerras. O negócio, o pessoal está querendo mais ficar colonizado, não, de bastão, porque toda a riqueza é sugada para o país colonizador. Então, é isso, né, que empobrece a gente também, essa nossa situação. Nós não somos oficialmente colonizados, mas nós somos colonizados. Qualquer coisa que fuja aí do negócio, aí tem golpe, tem não sei o quê, muda governo, quebra as empresas, vende tudo. Isso é feita colonização, que não é direta, mas a gente ainda existe. Nós ainda somos um país colonizado. Por isso que a gente ganha pouco, por isso que tem todo esse tipo. Então, a gente precisa, na verdade, se fortalecer enquanto nação, não é? Também. Porque por isso passa a valorização do trabalhador. Exato. Bom, Sandra. Nosso programa está chegando ao final. Nós estamos aqui na fase final mesmo, e aí tem os agradecimentos que nós gostaríamos de fazer. Gostaria de fazer os agradecimentos à nossa convidada, professora, doutora Maria de Lourdes Soares, pela disposição, disponibilidade, contribuição que deu aqui para a nossa conversa de hoje, nossa roda de conversa, nossos agradecimentos. Agradecer também às duas trabalhadoras domésticas, Ana Maria Caetano, Janeire Duarte, que a partir dos relatos delas, dos depoimentos, nós podemos fazer aqui, né, toda essa discussão. E agora eu vou agradecer também a Orquídea, do Meg Shop, que veste aqui, né? Esta jornalista é uma novidade aqui, tendência, que é um vestido da Carmin, que quando eu cheguei aqui já recebi os elogios aqui da nossa, da nossa equipe. E é isso, dizer aqui que foi, assim, eu achei muito gratificante essa discussão, muito necessária, e que a gente possa contribuir com a transformação dessa sociedade. Assim, que seja um pinguinho d'água no oceano, né? Mas que seja, né, uma gota d'água no oceano. Pra gente, a nossa contribuição fosse uma gota d'água no oceano. Mas já alguma vale, coisa, já está valendo. Também quero agradecer à professora pela disponibilidade por estar aqui com a gente hoje. E a Orquídea, né? Deixa eu ler aqui que eu estou com a jaqueta Maria Arruda, o nome da marca dessa jaqueta, dessa cor terracota, que é tendência, né? Está cheia não chegou as cores de inverno, né? Essa da coleção inverno, outono e inverno, maravilhosa. E essa saia que é da Cantão, também é lá da Orquídea. Olha, vou até ficar aqui para ver essa saia linda, maravilhosa. Então, agradecer a dona Lourdes da Orquídea, que ela é uma pessoa, uma empresária de visão maravilhosa, atende a gente bem, né, Sandra? Ela é simpática, né? Bota a gente para cima. Vai ela quer, não, se arrume, tá bom, não. É maravilhosa aquela empresária. Que funciona no MEG, né, no primeiro piso do MEG Shopping. Bom, é isso. Agradecer também ao Salão Balacochê, né, que está tratando nos meus... Hoje está do lado da cara. Está aqui lá, né? Esse lado... Não sei, porque ela botou de um lado contrário, que eu costumo usar. Já quero botar do mesmo lado. Cadê? Olha só. Que cuida dos meus cachos. O salão Balacochê aqui, Estúdio Balacochê, cuida dos meus cachos. Está maravilhoso hoje. Mas só que está para o lado contrário. Meu Deus. Está ótimo. Passa logo para a Kiara aí, para ver se tira essa câmera de mim, porque eu tenho que ajeitar meu cabelo agora. Eu tenho um lado diferente. Porque geralmente eu parto o cabelo do esquerda para a direita, e dessa vez parti do lado contrário. Está vendo que eu quero fazer tudo diferente? Meu Deus, cadê um espelho, hein? Não é assim, não é assim. Assim, gente. Pronto, pode. Vamos, Kiara, pode ir.
Então, as meninas trouxeram as tendências do inverno, das cores do inverno, esse vestido de Sandra aí com uma certa transparência, essa cor de Sandra aí. Eu também estou com uma tendência do inverno, com as pérolas, né, da bijuteria, misturada com prata aqui, né? Estou com uma tendência do inverno, que são de bijuterias bastante pérolas, e misturado também com prata. Você pode botar, sair um pouco da pérola, não só a pérola, mas, enfim, você pode abusar das pérolas nesse inverno, e com a minha oncinha, Daniel, que também é tendência para esse inverno, essa oncinha, tá vendo? Olha, aqui. Olha, que o fez muito sapatinho sucesso também, que é tendência do inverno. Tá? Então, gente, 50 mais também é moda, viu? 50 mais também é moda. Eu tô dodóizinha, tô gripada, então vocês não têm ideia de que hoje eu tive que segurar a minha tosse aqui nesse estúdio, tossi um pouco. Talvez vocês tenham escutado quando a professora estava falando que eu não consegui me conter com esta tosse. Então, mas quero agradecer à professora pela sua presença, pela sua nobre contribuição aqui. Né? Foi um assunto, acho que pertinente. Nós precisávamos trazer à tona essa profissão tão importante em nossas vidas. Parabenizar nós mulheres, né? Nesse mês de março, que é o mês da mulher, e o nosso programa da mulher foi justamente sobre essa profissão tão importante e invisibilizada. Então, quero passar a palavra para a professora e deixar o meu abraço aqui para todos os nossos telespectadores e dizer que quinta-feira eu estou aqui. Estamos aqui. Eu que agradeço imensamente nessa oportunidade de estar divulgando os trabalhos, que a gente faz os trabalhos na universidade, como pesquisadora, orienta a aluna, particularmente esse trabalho de Luciano, que acho que é muito importante, né? Porque a função da gente não é só produzir, mas também fazer conhecer, disponibilizar o conhecimento para que ela ajude, incorpore todo esse conhecimento nas lutas sociais, para empoderar as mulheres, empoderar os sindicatos. E eu acho que vai embasar toda essa luta, o reconhecimento, a sociedade em geral. É uma luta cultural também, né, que todos nós temos. Então, quanto mais a gente disponibilizar o conhecimento que é produzido, a realidade for mais explicitada, melhor, as pessoas forem melhor informadas, melhor para todos nós e a gente desenvolve no sentido mais humano, de justiça social, etc. Então, eu acho que o empenho é de todos nós, né? Todas as mulheres, todas as famílias, particularmente nessa temática do trabalho doméstico, né? Das trabalhadoras domésticas, que é o empenho de todos nós, todas as famílias, de todas as pessoas, dos homens também, né? Que são beneficiados, particularmente os homens. Então, que todos nós nos empenhamos nessa luta pelo reconhecimento do trabalho em geral, particularmente do trabalho das mulheres e das trabalhadoras domésticas. Agradeço muito a oportunidade e que surjam outras oportunidades de divulgar os trabalhos aqui, as pesquisas, que a gente trabalha tanto, se empenha tanto, e às vezes e a gente tem que procurar canais de divulgação. Então, agradeço muito, boa noite e feliz mês das mulheres, Dia das Mulheres, e que o ano inteiro seja Dia das Mulheres. Isso. Então, até a próxima quinta, né? Até a próxima quinta. De cantar, Kiara. Aí aquela música Maria, Maria. Olha aí. O sino aqui, ela está pedindo para eu cantar Maria, Maria. Maria, Maria, é a cor, é a voz, é o suor, né? É a dose mais forte e lenta de uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. La re, la re, la re, la re, la re, aê. Uma gente que ri quando deve chorar.
Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi